estou agora no SEMP para mostrar para você um pouquinho do Conselho Executivo, das normas padrão e, claro, bater um papo com ele, Caio Barsotti, presidente do Conselho. Tudo bom, Caio? Tudo jóia. Obrigado por ter vindo aqui, Elis. Nós que agradecemos. Caio, o SEMP nasceu em 98 com o propósito de autorregulamentação da nossa indústria da propaganda. Eu queria que você me falasse um pouco dessa história. Já são quase 17 anos, né? É uma trajetória bastante longa e, em alguma medida, ela pode ser considerada até surpreendente. A experiência de autorregulação do SEMP, que o SEMP promove, ela é uma experiência que só existe no Brasil. E essa longevidade já demonstra o nível de maturidade que tem o mercado, as lideranças do mercado, em considerar que é muito melhor que nós que conhecemos a atividade nos autorregulemos do que depender de uma regulação do Estado. E vale, acho que, mencionar que ela, na minha opinião, ela só é viável, ela só aconteceu e continua acontecendo por causa da experiência acumulada já no CONAR, né, que tem mais de 30 anos e que presta um serviço enorme para a sociedade brasileira. Eu acho que essa experiência de empresas que anunciam, agências e veículos no CONAR é que criou condições para que fosse constituída uma autorregulação comercial também. E o SEMP vem investindo em sua comunicação para justamente deixar o mercado bem informado das normas padrão. Eu reputo que o desafio da comunicação agora é, sem dúvida, o maior desafio que nós temos. Da mesma maneira que a autorregulação só existe no Brasil, onde se reúne agência, veículo e anunciante, onde esses interesses estão harmonizados, também só existe no Brasil legislação que organiza o modelo de negócio. Isso, obviamente, numa economia globalizada, com muitas operações internacionais que funcionam no Brasil, evidentemente só isso por si já puxa essa necessidade de melhor comunicação. Mas além disso, tem uma coisa que eu acho que é mais complexa e ao mesmo tempo harmoniosa, que é a articulação entre a legislação federal e o ambiente de autorregulação. Então a combinação que existe entre as normas e as leis que dão essa harmonia para o mercado. Agora, compreender esses fundamentos exige um nível de interesse, de estudo, enfim, muito grande. Então esse é um desafio que nós temos, a gente vem trabalhando muito nisso. Exemplo desse trabalho foi o lançamento do livro Compliance na Publicidade, que é um bom resumo de como é que esse ambiente funciona. Nós editamos uma série de materiais, como você sabe, nós temos a revista trimestralmente, editamos recentemente um folheto, que é esse daqui, que tem a nossa missão, visão, valores e fundamentalmente quais são os trabalhos que o SEMP desenvolve. E agora acabamos de colocar no ar um audiovisual que nós estamos desenvolvendo há meses, porque é muito difícil, inclusive, de estruturar essa comunicação, que também procura explicar. Então são uma série de ações que nós temos feito em querer prover, né, o mercado de informação. E é na busca do equilíbrio nessas relações comerciais entre anunciantes, agências e veículos que o SEMP dedica seus esforços e recursos. E é nele que encontra a essência de sua atuação. Hoje, quantas agências são certificadas nacionalmente? Aproximadamente 2.000. Eu digo aproximadamente porque esse número oscila todo dia. Existem muitas agências que tentam a certificação e não conseguem, por vezes por causa do objeto social, por exemplo, porque ela fornece também para o mercado outros serviços que vão além da publicidade. Só citando como exemplo, né, porque por exemplo, o Ibope Monitor reporta algo como 4.000 agências, né? Onde estão essas outras 2.000 que não estão certificadas? Existem muitas agências digitais, por exemplo, que também desenvolvem videogames, que também desenvolvem softwares, e aí nós temos uma limitação pela Lei 4680, então nós não conseguimos certificar uma empresa que não seja agência de publicidade. Então esse número, por isso que ele oscila. Em contrapartida, falando um pouco também, pegando carona e falando do mercado, são aproximadamente entre 15 e 17 mil veículos de comunicação que existem no Brasil e aproximadamente 50 mil ou 54 mil anunciantes reportados também, todas essas informações pelo Ibope Monitor. E é surpreendente o tamanho do ecossistema e é tão surpreendente quanto o tamanho, né, quer dizer, a quantidade de relações comerciais que acontece o tempo inteiro nesse país,
é ir ao interior do Amazonas e ao interior do Rio Grande do Sul e ver que o modelo funciona exatamente da mesma maneira, com um nível de confiança elevadíssimo entre as partes, entre a agência, o veículo, o anunciante, e sempre se pautando por esse ambiente combinado de leis e normas. É muito legal. Caio, diante das últimas notícias, falando sobre as normas padrão que não estão de acordo com a atual economia do país, qual é a posição do SEMP a respeito disso? O que você acha? Bom, com relação ao SEMP, debate sobre as normas padrão é uma coisa absolutamente corriqueira na nossa entidade. Ela existe para isso. É um fórum privilegiado de debates. Então, isso não é novidade. Debater as normas padrão é uma coisa que, nesses anos que eu estou aqui, é só o que eu vejo, e vejo com muita alegria, porque a democracia funciona, as partes sempre expõem com muita naturalidade e franqueza eventual desconforto, ou interesse, ou uma sugestão para que a gente tenha uma operação cada vez mais azeitada. Então, não vejo nenhuma novidade nisso. Acho que o Conselho Executivo já tem, por sua trajetória de 17 anos, pelo benefício que o ambiente traz para todos aqueles que participam do ambiente de autorregulação, eu não tenho dúvidas que é mais um debate que vai trazer aprimoramentos para o ambiente. Tem muito aprendizado a acontecer nesse movimento, nesse debate. Então, acho que isso vai ser muito legal. A opinião do Conselho Executivo ao longo dos anos sempre foi de que o que nós fazemos, principalmente por estar fundamentado em lei, por estar fundamentado num modelo que opera praticamente há 60 anos, se considerarmos como marco o primeiro congresso de propaganda de 57. Porque se em 57 foi produzido as primeiras normas padrão, o nosso código de ética, é porque antes de 57 esse modelo já vinha vigorando. Então, por todas essas razões, nós acreditamos que não há absolutamente nada de anticompetitivo no ambiente publicitário brasileiro. Muito pelo contrário. Grupos multinacionais de comunicação, de veículos de comunicação têm operado aqui, até com algum questionamento constitucional, mas isso não nos cabe aqui. Agências surgem e somem, né, desaparecem todos os dias. Da mesma maneira, o mercado anunciante, né, que são empresas, na verdade, né, que anunciam, ora não anunciam e competem livremente no mercado. Quer dizer, nós não vemos nada de anticompetitivo nesse negócio. Eu acho que tem algumas coisas no nosso modelo que podem levar a esse entendimento. E aí eu volto ao desafio da comunicação, que é as pessoas compreenderem como é que é essa articulação entre a legislação que existe e as normas. Não há uma linha nas normas, na minha opinião, que possa causar qualquer tipo de transtorno anticompetitivo no mercado, anticoncorrencial. Antes, pelo contrário, o que a gente faz aqui é incentivar a livre e leal concorrência, o tempo inteiro. Isso está na nossa missão, está na nossa visão, está nos nossos valores. Então, é algo que eu acho que carece de informação mesmo. Concluindo, porque esse assunto ele é bastante importante, nós não só não percebemos nada anticompetitivo no modelo de negócios brasileiro, como pelo contrário. Estudos feitos por especialistas em economia identificaram a existência de falhas de mercado que são supridas, são mitigadas pelas normas padrão. Portanto, nós temos absoluta tranquilidade para fazer esse debate por conta dessa compreensão já histórica de 17 anos de estrada. E Caio, quais são os desafios do SEMP para os próximos anos? Bom, são várias coisas, né, Elis? Uma coisa é o funcionamento próprio da entidade, né? Então, os organismos da entidade são um desafio para eles funcionarem e cabe aqui um agradecimento em nome de todo o mercado. Os organismos funcionam com pessoas voluntárias, com profissionais, líderes de mercado que deixam suas atividades durante várias horas ao longo de cada mês para se dedicarem ao SEMP. Então, esse funcionamento orgânico da entidade, ele é um desafio. Comitê Técnico de Mídia, Conselho Fiscal, Conselho de Ética, o próprio Conselho Executivo, a diretoria executiva, quer dizer, isso é uma máquina muito grande, envolve aproximadamente todos os conselheiros de todos os organismos, mais de 200 pessoas. Então, esse funcionamento ele é algo que é sempre desafiador.
E sem dúvida nenhuma, com esses organismos funcionando, nós temos a entidade viva que elabora, que produz, que decide, e aí cabe, obviamente, comunicar isso tudo para o mercado. Obrigada pela entrevista. Parabéns pelas iniciativas e sucesso sempre. Muito obrigado mesmo. Sempre. Se não tem respeito, não tem negócio.